Êxodo capítulo 37. E Bezalel fez a arca de madeira de acácia, 2 côvados e meio era o comprimento dela, e 1 côvado e meio a largura dela, e 1 côvado e meio a altura dela. E a revestiu de ouro puro por dentro e por fora, e fez sobre ela uma coroa de ouro ao redor. E fundiu-lhe 4 argolas de ouro para serem colocadas nos seus 4 cantos, 2 argolas sobre um lado e 2 argolas sobre o seu outro lado. E fez varas de madeira de acácia e as revestiu com ouro, e colocou as varas nas argolas nos lados da arca, para carregar a arca. E fez o propiciatório de ouro puro, 2 côvados e meio era o seu comprimento, e 1 côvado e meio a sua largura. E fez 2 querubins de ouro batido de uma peça, ele os fez, nas 2 extremidades do propiciatório, 1 querubim em uma extremidade deste lado, e outro querubim na outra extremidade desse lado. Do propiciatório ele fez os querubins nas suas 2 extremidades, e os querubins estendiam suas asas ao alto, cobrindo o propiciatório com suas asas e suas faces, uma para a outra. Para o propiciatório estavam voltadas as faces dos querubins. E fez a mesa de madeira de acácia, 2 côvados era o seu comprimento, e 1 côvado a sua largura, e 1 côvado e meio a sua altura. E a revestiu com ouro puro, e fez para ela uma coroa de ouro ao redor. E fez também para ela uma moldura ao redor, da largura de uma mão, e fez uma coroa de ouro ao redor da moldura. E fundiu para ela 4 argolas, e colocou as argolas sobre os 4 cantos que estavam nos seus pés. Defronte das molduras estavam as argolas, os lugares para as varas para carregar a mesa. E fez as varas de madeira de acácia e as revestiu com ouro para carregar a mesa. E de ouro puro fez os utensílios que estavam sobre a mesa, os seus pratos e as suas colheres, e as suas tigelas e as suas taças de ouro puro. E fez o candelabro de ouro puro, de obra batida fez o candelabro. O seu eixo e as suas hastes, as suas tigelas, os seus botões e as suas flores eram do mesmo. E 6 hastes saíam de seus lados, 3 hastes do candelabro de um lado e 3 hastes do candelabro do outro lado. 3 tigelas a modo de amêndoas, em uma haste, um botão e uma flor, e 3 tigelas feitas como amêndoas, em outra haste, um botão e uma flor, assim nas suas 6 hastes que saem do candelabro. E no candelabro havia 4 tigelas feitas como amêndoas, seus botões e suas flores, e um botão debaixo de suas hastes do mesmo, e um botão debaixo de 2 hastes do mesmo, e um botão debaixo de 2 hastes do mesmo, conforme as 6 hastes que saíam dele. Seus botões e suas hastes eram do mesmo, tudo era uma obra batida de ouro puro. E fez as 7 lâmpadas dele, seus espevitadores e os seus apagadores de ouro puro. De 1 talento de ouro puro ele o fez com todos os seus utensílios. E fez o altar de incenso de madeira de acácia. 1 côvado era o seu comprimento e 1 côvado a sua largura. Era quadrado, e 2 côvados era a sua altura. Os seus chifres eram do mesmo. E o revestiu com ouro puro, o seu topo e seus lados ao redor, e os seus chifres, e fez para ele uma coroa de ouro em redor. E fez 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa, nos seus 2 cantos, nos seus 2 lados, para serem os lugares das varas para carregá-lo. E fez as varas de madeira de acácia e as revestiu com ouro. E ele fez o santo óleo da unção e o incenso puro de especiarias aromáticas, conforme a obra de perfumista. Êxodo 38. E fez o altar da oferta queimada de madeira de acácia, com 5 côvados de comprimento e 5 côvados de largura. Ele era quadrado, e a sua altura era de 3 côvados. E fez os seus chifres sobre os seus 4 cantos, os seus chifres eram do mesmo, e o revestiu de bronze. E fez todos os utensílios do altar, os cinzeiros, e as pás, e as bacias, e os ganchos de carne, e os braseiros. Todos os seus utensílios
feitos de bronze. E fez para o altar uma grade de bronze em forma de rede, que pôs debaixo da sua borda até a metade. E fundiu 4 argolas para as extremidades da grade de bronze, para lugares para as varas. E fez as varas de madeira de acácia e as revestiu de bronze. E pôs as varas nas argolas, nos 2 lados do altar, para carregá-lo. Fez o altar oco de tábuas, e fez uma pia de bronze, e sua base de bronze, dos espelhos e das mulheres reunidas, que se reuniam na porta do tabernáculo da congregação. E fez o pátio do lado sul, em direção ao sul. As cortinas para o pátio eram de linho fino torcido de 100 côvados de comprimento. As suas colunas eram 20, e as suas bases de bronze 20. Os colchetes das colunas e as suas faixas eram de prata. E para o lado norte as cortinas eram de 100 côvados. Suas colunas eram 20 e 20 as suas bases de bronze. Os colchetes das colunas e suas faixas de prata. E para o lado oeste havia cortinas de 50 côvados, e eram 10 as suas colunas e 10 as suas bases, os colchetes das colunas e suas faixas de prata. E para o lado leste, em direção ao leste, 50 côvados. As cortinas de um lado da porta eram de 15 côvados, suas colunas 3 e suas bases 3. E do outro lado da porta do pátio, de ambos os lados, havia cortinas de 15 côvados, suas colunas 3 e suas bases 3. Todas as cortinas do pátio ao redor eram de linho fino torcido. E as bases para as colunas eram de bronze, os colchetes das colunas, as suas faixas de prata, e o revestimento dos seus capitéis de prata, e todas as colunas do pátio eram cingidas de prata. E a cortina para a porta do pátio era bordado, de azul, de púrpura, de escarlate e linho fino torcido. E 20 côvados era o comprimento e a altura. Na largura era de 5 côvados, correspondente às cortinas do pátio. E suas colunas eram 4 e 4 as suas bases de bronze, seus colchetes de prata e o revestimento dos capitéis e as suas faixas de prata. E todas as estacas do tabernáculo e do pátio ao redor eram de bronze. Esta é a enumeração do tabernáculo do testemunho, como foi contado, conforme a ordem de Moisés, para o serviço dos levitas, pela mão de Itamar, filho do sacerdote Arão. E Bezalel, filho de Uri, o filho de Ur, da tribo de Judá, fez tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, e com ele estava Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, um gravador e trabalhador esmerado, e bordador em azul, e em púrpura, e em escarlate e linho fino. Todo o ouro que foi usado na obra, em toda a obra do lugar santo, o ouro das ofertas, foi 29 talentos, e 730 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E a sua prata, que foi enumerada da congregação, foi 100 talentos, e 1.775 ciclos, segundo o ciclo do santuário. 1 beca para cada homem, isto é, metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário, para cada um que foi enumerado, de 20 anos para cima, para 603.550 homens. E dos 100 talentos de prata foram fundidas as bases do santuário e as bases do véu. 100 bases dos 100 talentos, 1 talento por base. E dos 1.775 ciclos, ele fez os colchetes para as colunas, e revestiu seus capitéis e os cingiu. E o bronze da oferta foi 70 talentos, e 2.400 ciclos. E com isso, ele fez as bases para a porta do tabernáculo da congregação, e o altar de bronze, e a grade de bronze para ele, e todos os utensílios do altar. E as bases do pátio ao redor, e as bases da porta do pátio, e todas as estacas do tabernáculo, e todas as estacas do pátio ao redor. Êxodo 39. E do azul, e púrpura, e escarlate fizeram vestes do serviço,
para realizar o serviço no lugar santo, e fizeram as vestes santas para Arão, conforme o Senhor ordenara a Moisés. E ele fez o éfode de ouro azul e púrpura, e escarlate e linho fino torcido, e bateram o ouro em lâminas finas, e o cortaram em fios, para tecê-lo em azul e em púrpura e em escarlate e no linho fino, com trabalho esmerado. Fizeram nele ombreiras que se juntassem, nas duas extremidades eram juntadas. E o cinto trançado do seu éfode que estava sobre ele era do mesmo, conforme a sua obra, de ouro, azul e púrpura e escarlate e linho fino torcido, conforme o Senhor ordenara a Moisés. E prepararam as pedras de ônix engastadas em ouro, lavradas como selos são lavrados, com os nomes dos filhos de Israel. E ele os colocou sobre os ombros do éfode, para que fossem pedras por memorial para os filhos de Israel, conforme o Senhor ordenara a Moisés. E ele fez o peitoral de trabalho esmerado, como a obra do éfode, de azul e púrpura e escarlate, e linho fino torcido. Era quadrado. Fizeram o peitoral dobrado, 1 palmo era o seu comprimento, e 1 palmo era a sua largura, sendo dobrado. E engastaram nele 4 fileiras de pedras. A primeira fileira era um sárdio, um topázio, um carbúnculo. Esta era a primeira fileira. A segunda fileira era esmeralda, uma safira e um diamante. A terceira fileira era um jacinto, uma ágata e uma ametista. E a quarta fileira era um berilo, um ônix e um jaspe. Eram engastadas em ouro nos seus engastes. E as pedras eram de acordo com os nomes dos filhos de Israel, 12, segundo seus nomes de gravura como um selo, cada um com seu nome de acordo com as 12 tribos. E fizeram sobre o peitoral correntes na extremidade, trançadas como cordão, obra de ouro puro. E fizeram 2 engastes de ouro e 2 anéis de ouro, e puseram os 2 anéis nas extremidades do peitoral, e colocaram as 2 correntes de ouro nos 2 anéis nas extremidades do peitoral. E as 2 extremidades das 2 correntes prenderam nos 2 engastes e os colocaram nas ombreiras do éfode diante dele. E fizeram 2 anéis de ouro e os colocaram sobre as 2 extremidades do peitoral na sua borda, que estava no lado do éfode por dentro. E fizeram os outros 2 anéis de ouro e os colocaram nos 2 lados do éfode por baixo diante dele, defronte da outra juntura dele, sobre o cinto trançado do éfode. E ligaram o peitoral pelos seus anéis aos anéis do éfode, como um laço de azul, para que estivesse acima do cinto trançado do éfode, e para que o peitoral não se separasse do éfode, conforme o Senhor ordenara a Moisés. E ele fez o manto do éfode de obra tecida todo de azul, e havia uma abertura no meio do manto, como a abertura de cota de malha, com uma borda em redor da sua abertura, para que não se rompesse. E nas bordas do manto fizeram romãs de azul, de púrpura, de escarlate e de linho torcido. E fizeram sinos de ouro puro e colocaram os sinos entre as romãs sobre a borda do manto, ao redor entre as romãs. Um sino e uma romã, outro sino e uma romã ao redor da borda do manto para ministrar, conforme o Senhor ordenara a Moisés. E fizeram as túnicas de linho fino de obra tecida para Arão e para os seus filhos, e uma mitra de linho fino, e o adorno das tiaras de linho fino, e os calções de linho fino torcido, e um cinto de linho fino torcido, e azul e púrpura, e escarlate, obra de bordador, conforme o Senhor ordenara a Moisés. E fizeram a lâmina da santa coroa de ouro puro, e escreveram sobre ela uma inscrição semelhante à gravura de selos: Santidade ao Senhor. E a amarraram com um cordão de azul para prendê-la sobre a mitra, conforme o Senhor ordenou a Moisés. Assim foi concluída toda a obra do tabernáculo da tenda da congregação. E os filhos de Israel fizeram de acordo com tudo que o Senhor
ordenara a Moisés. Assim eles fizeram. E eles trouxeram o tabernáculo a Moisés, a tenda e todos os seus móveis, os seus colchetes, as suas tábuas, as suas barras, e as suas colunas, e as suas bases, e a coberta de peles de carneiro tingidas de vermelho, a coberta de peles de texugo, o véu da cobertura, a arca do testemunho, as suas varas, o propiciatório, a mesa, e todos os seus utensílios, e o pão da proposição, o candelabro puro com as suas lâmpadas, com as lâmpadas a serem colocadas em ordem, e todos os seus utensílios, e o óleo para a luz, o altar de ouro, o óleo da unção, o incenso aromático, a cortina da porta do tabernáculo, o altar de bronze, a sua grade de bronze, as suas varas, e todos os seus utensílios, a pia e a sua base, as cortinas do pátio, as suas colunas, as suas bases, a cortina para a porta do pátio, as suas cordas, as suas estacas e todos os utensílios para o serviço do tabernáculo, para a tenda da congregação. As vestes de serviço para fazer o serviço no lugar santo, e as vestes santas para Arão, o sacerdote, e as vestes dos seus filhos para ministrar no ofício sacerdotal, conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim os filhos de Israel fizeram todo o trabalho. E Moisés viu toda a obra, e eis que eles a haviam realizado conforme o Senhor ordenara. Assim eles haviam feito, e Moisés os abençoou. Êxodo 40. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: No primeiro dia do primeiro mês levantarás o tabernáculo da tenda da congregação, e nele colocarás a arca do testemunho, e cobrirás a arca com o véu, e colocarás nele a mesa, e porás em ordem as coisas que devem ser postas em ordem sobre ela. E colocarás o candelabro, e acenderás as suas lâmpadas, e colocarás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho, e colocarás a cortina da porta do tabernáculo, e colocarás o altar da oferta queimada diante da porta do tabernáculo da tenda da congregação. E colocarás a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela colocarás água, e levantarás o pátio ao redor, e pendurarás as cortinas da porta do pátio. E tomarás o óleo da unção, e ungirás o tabernáculo e tudo o que está nele, e o santificarás, e todos os seus utensílios, e serás santo. E ungirás o altar da oferta queimada, e todos os seus utensílios, e santificarás o altar, e será um altar santíssimo. E ungirás a pia e a sua base, e a santificarás. Trarás Arão e os seus filhos para a porta do tabernáculo da congregação, e os lavarás com água. E porás sobre Arão as vestes santas, e o ungirás, e o santificarás, para que ele ministre a mim no ofício sacerdotal. E trarás os seus filhos, e os vestirás com as túnicas, e os ungirás, assim como ungiste seu pai, para que ele ministrem a mim no ofício sacerdotal, pois a sua unção certamente será um sacerdócio perpétuo por suas gerações. Assim fez Moisés, de acordo com tudo que o Senhor lhe ordenara. Assim fez. E aconteceu no primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, que o tabernáculo foi levantado. E Moisés levantou o tabernáculo, e fixou as suas bases, e colocou as suas tábuas, e colocou as suas barras, e levantou as suas colunas, e estendeu a tenda sobre o tabernáculo, e colocou a cobertura da tenda sobre ela, conforme o Senhor ordenara a Moisés. E tomou o testemunho, e o pôs na arca, e colocou as varas na arca, e pôs o propiciatório sobre a arca. E ele trouxe a arca para dentro do tabernáculo, e colocou o véu da cobertura, e cobriu a arca do testemunho, como o Senhor ordenara a Moisés. E colocou uma mesa da tenda da congregação sobre o lado do tabernáculo, em direção ao norte, sem o véu. E ele pôs o pão em ordem sobre ela diante do Senhor, conforme o Senhor ordenara a Moisés. E colocou o candelabro na tenda da congregação, diante da mesa,
no lado do tabernáculo em direção ao sul. E acendeu as lâmpadas diante do Senhor, e conforme o Senhor ordenara a Moisés. E ele colocou o altar de ouro na tenda da congregação diante do véu, e queimou incenso aromático nele, conforme o Senhor ordenara a Moisés. E colocou a cortina na porta do tabernáculo, e ele colocou o altar da oferta queimada junto à porta do tabernáculo da tenda da congregação, e ofereceu a oferta queimada sobre ele e a oferta de manjares, conforme o Senhor ordenara a Moisés. E ele colocou a pia entre a tenda da congregação e o altar, e colocou água nela para lavar. E Moisés e Arão e os seus filhos lavaram ali as suas mãos e seus pés. Quando entravam na tenda da congregação e quando se aproximavam do altar, eles se lavavam conforme o Senhor ordenava a Moisés. E ele levantou o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, colocou a cortina da porta do pátio. Assim Moisés terminou a obra. Então uma nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. E Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. E quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel prosseguiam em todas as suas jornadas. Mas, quando a nuvem não se levantava, então eles não viajavam até o dia em que se levantava, porque a nuvem do Senhor estava sobre o tabernáculo de dia, e o fogo estava sobre ele à noite, à vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas.